Gente, estamos aqui, boa tarde, estamos aqui comprando umas coisinhas pro mêsversário do Anthony. Ó, pegamos aqui uns adesivos Santista, né? Compramos um palitinho pra gente fazer um esquema legal lá. Tudo isso pra amanhã. A Amelie tá aqui, ó. Vê aqui, o nosso bebê está dormindo. E agora nós vamos embora. Estamos aqui na... Como que chama aqui? Loja de doces. Loja de doces aqui. E vamos pegar ali na frente. Vamos lá no mercado também pegar o bolo. Ah, Amelie, pratinho. Você vai pegar lá? Tem em casa. Quantos? Tem 50. Ah, sim. Gracinha também tem lá. Aqui, ó. Por favor. Desculpa. Aqui, gente, vamos ver. Tá cheia a loja hoje, viu? Bem cheia a loja. Tem tudo pra festa aqui. Aqui tem tudo pra festa, gente. Olha lá, a minha decoração. Ah, vamos gravar. Ó, gente. Olá! Vou colocar no YouTube, tá bom? Vou colocar no YouTube. Pessoal, conhece esse chantilly bom? É um chantilly maravilhoso. Esse chantilly aqui, o que eu bati foi esse aqui, o original. Qual que é o ponto certo do chantilly? É bater na velocidade média, tá? Média. E aí não colocar todo o produto aqui. Ele precisa estar gelado. E aí você coloca ele na velocidade média e você vai bater o seu chantilly até o final. Qual que é o ponto? É esse ponto aqui, ó. Bem suave. Para alinhamento, como eu faço? Então eu venho aqui, obviamente, com uma espátula. E aqui eu tenho a bailarina. Eu venho pra lá e pra cá e vou distribuindo esse chantilly, ó. Pra cá e pra lá. Olha isso, esse ponto. É o ponto de suavidade, né? Quando a pessoa vai comer, ela tem um chantilly totalmente suave. Esse é o ponto. Aqui eu pego metade do meu bolo, encosto a minha espátula, encosto o meu braço no meu corpo e aí o meu braço eu não mexo. O que eu mexo aqui é só a bailarina. Então a bailarina eu vou girando, tirando o excesso, tá? Sempre é bom ter aí um perflex úmido para ir limpando. Então eu venho aqui novamente, no meio para lateral, levanto um pouquinho a espátula, não mexo o meu braço e vou só alisando. Olha aqui. Traga um pouquinho para fora aqui, ó. E a gente vai ter um chantilly bem lisinho. Aqui eu vou pegar uma quantidade de mais ou menos 2 dedos e vou deslizar para lá e para cá, ó. Então aqui eu vou alisando o meu chantilly dessa forma. Tá vendo aqui, ó? Nossa, ele é cheiroso. Cheiroso, o bolo tá cheiroso, o chantilly é maravilhoso. É só saber bater suave, na velocidade média, a gente tem um chantilly assim, tá? Ó, 2 dedinhos. Então eu vou fazendo esse processo aqui, até eu envolver todo o meu bolo, ó. Aqui. Esse aqui que eu estou utilizando é esse aqui original, tá? Então nós temos o Plus também, que ele tem aí um poder de bancada maior e tudo mais, né? Ó, esse aqui você trabalha no recheio, você trabalha também na decoração e ele é muito bom. Então aqui eu vou distribuindo o meu chantilly, sempre 2 dedos, ó, até cobrir o bolo, tá vendo? Com o auxílio de uma espátula mais curtinha, fica bem mais fácil de você fazer esse processo. Os alunos sempre utilizam o chantilly na saco de confeitar, né? Fica mais fácil. Aí aqui não, aqui eu tô colocando 2 dedos e tô distribuindo aqui o meu chantilly. Mas dessa forma não é melhor do que o saco? Eu gosto assim, mas pra quem tá aprendendo é interessante colocar no saco de confeitar. Aí eu venho distribuindo até em cima e eu tenho 2 dedos de chantilly. Porque assim se eu coloco sabe, o que acontece? Eu ponho e depois eu tiro. É isso, ó. Aqui o que eu faço? Eu tô colocando uma quantidade de 2 dedos, certo? Agora eu venho com uma espátula reta e faço isso. Encosto aqui, ó, a espátula. Ela fica certinha, tá vendo aqui, ó? E aqui eu vou só segurar, não mexo meu braço e vou girando a bailarina.
segredo aqui é encostar a espátula e não abrir a espátula, fazer com que ela encoste no bolo e ela que faz a função de alisar o bolo. Professora, se você for usar mais a batedeira, você avisa para ensinar. Pode desligar, por gentileza? Não vou usar mais. Olha isso aqui, tá? Então, o que eu fiz? Eu não mexo, encosto. Se eu abro, os alunos têm mania de abrir. Se eu abro um pouquinho, eu tiro o chantilly. Então, aqui a função agora não é tirar. E assim, o que saiu foi pouco do que eu coloquei, tá? Então, a função aqui agora é alinhar, é alisar. Eu venho aqui, venho mais próximo, olhando o que eu estou fazendo. E vou, ó, alisando. E não precisa apertar, né? Não, senão o bolo vai andar, né? Então é tudo muito suave, tá? Quando eu vejo que já deu certo, posso tirar ele aqui na parte de trás, da onde eu vejo que vai. Tirei mais um pouquinho. Então aqui eu tenho praticamente um dedo e meio de chantilly. Não é muito, tá? Já perguntou Então, o que é o bolo, já leva o bolo daqui. Hã? Quanto custa esse bolo inteiro? Ai, gente, vai fazer, ó. Agora com a espátula limpinha, eu faço esse processo aqui, ó. Eu encosto aqui na quina e deslizo para o meio. Virou, encostou e Sempre alisou. queria saber como Ó, funcionava essa bem parte. devagar, sem pressa, eu vou trabalhando com ele nessa suavidade que ele é. Então, venho aqui, encosto, girou e trago novamente. Vocês viram como ele rende? Eu bati metade e olha isso aqui quanto eu tenho. Sobrou muito. Então tem aqui, Ele rende, ele é rende, muito se você ótimo, souber nossa. bater mesmo, é isso? É. Então assim, eu bato sempre metade, dele tá, tem que estar gelado, velocidade média, perfeitamente você tem que sentir aí e bem suave. O que acontece? Se eu bater o chantilly na velocidade rápida, ele até dá o ponto, só que ele oscila, né? Ele não tem aquele desenvolvimento que era para ele ter. Então ele não vai crescer tanto, porque ele já deu ponto rápido. E aí o chantilly ele tem que estar nessa suavidade. Nessa consistência, né? Ó. Alisa, levanta, vai tirando o excesso. Então para eu tirar o excesso, eu preciso ter o chantilly. Então aqui eu tenho 2 dedos de chantilly aqui na parte de cima. Tá vendo aqui? Então, não adianta eu ficar só usando a espátula sem limpar, tá? Agora, um segredo aqui, ó, que eu vou ensinar pra vocês. Por acaso, meu chantilly tá aqui, começou a ficar poroso. Então, eu venho com a minha, dou uma borrifadinha nele. Não, tá lá. É água gelada ou não? Não, é água normal. normal. Aqui você vem e aí você alisa ele, porque aí ele fica aquele ponto liso, bem lisinho, tá? Quando você vê que o chantilly começa a ficar um pouquinho mais poroso, aí você faz esse processo. Entendeu? Nunca passa a espátula assim, ó, várias vezes, porque aí ele vai acumulando e aí ele pode depois assim, estragar o seu trabalho, né? Então você vem, você passa e aí você vira, né, a espátula, passa dos 2 lados e pronto, tá? Então aqui eu já tenho um bolinho alinhado dessa forma. Acharam fácil? Bastante. Eu achei fácil. Qual que é a técnica aqui? Eu preciso ter uma bailarina, certo? Eu preciso ter uma espátula retinha e uma espátula assim para distribuir o chantilly. Quem faz esse processo são esses materiais aqui, tá? Então esse é o diferencial, tá bom? Bom, aqui agora eu tenho esse chantilly. Deu tudo certo aí, mano? Deixa eu fazer. Olha como ele ainda continua suave. Então esse é o ponto, tá? Não é aquele ponto que o pessoal faz, que é um ponto bem pesado. Ai, você já hidratou ele? Não, ele tá sem hidratar. Quando o chantilly fica parado, ele vai mudando a consistência. Sim. Ele vai ficando um pouquinho mais poroso e tudo mais. Para hidratar, se eu for colorir aqui, então primeiramente eu vou hidratar com o corante, tá? Então eu venho com corante e hidrato. Se por acaso eu não for trabalhar com corante, eu vou hidratar com o quê? Não, eu preciso ser com leite condensado. Então pode ser com o próprio chantilly sem bater, tá? Com o próprio chantilly eu venho aqui e hidrato ele. E aí ele volta a ficar mais
lisinho ainda, ok? Então eu só misturo de baixo para cima e vou hidratando. Eu não fico batendo assim porque não há necessidade disso, eu quero ele suave. Ó. Ah, é verdade, o ar-condicionado nem vem. Olha aí. Cobre. Olha isso, É porque tem gente que bate, fala até doer a mão. Você tá com o chantilly estabilizado, Aham. não é isso? Sim. Esse aqui não é, esse é um chantilly normal mesmo que você tem aí. Então eu estou utilizando ainda o original, tá? É só saber trabalhar com ele. Então nós vamos colorir um pouquinho o chantilly. Ah lá, vai colorir. Para mostrar. Eu vou colorir um lado aqui e vou colorir o outro lado. Pode separar em recipientes diferentes para colorir ou não? Pode, é que eu não tenho um recipiente aqui, então eu vou me virar, tá? R$3. Só para mostrar para vocês como é que a gente colore aqui, ó. Olha que lindo, gente. Olha isso. Olha esse verde aqui da Esther. Então, para colorir, então vocês fazem esse processo aqui. Se você começar a bater aqui, ele vai engrossar um pouquinho mais, não vai? Então, assim, eu vou fazendo esse processo de suavidade aqui, ó. Esse movimento eu vou ter o chantilly assim, tá bom? Colorido. E aí, ele muda muito pouco a consistência dele, ó. Agora, se por acaso você estiver parado, aí você tem que estar sempre mexendo o chantilly para poder trabalhar. Vamos deixar esse verdinho bem clarinho, que eu acho tão bonitinho, né? E vamos colorir aqui, vamos trabalhar nessa Alguma dificuldade, bati rapidinho aqui, sem problemas, ó. Olha como rende, né, gente? Ó, bati. Sobra muito, né? Sobra muito, se você souber bater ele, que ele precisa crescer mesmo, tá? Precisa desse processo. Então aqui eu vou decorar aqui um pouquinho. Gostou aqui do liso do chantilly? Sim, sim. Ficou perfeito, né? Ó, aqui eu vou fazer um... Deixa que eu pego. Eu vou mostrar pra vocês. Você tá aí? Pra mostrar que a gente trabalha com ele também no bico, ele fica perfeito no bico, sem mudar a consistência, sem nada, ó. Não. Aqui, esse aqui eu estou com um M. Eu consigo trabalhar perfeitamente assim no bico. Entendeu? Vamos colorir mais um pouquinho aqui, eu acho que vou colorir tudo de vez, tá? Olha isso aqui, gente. O chantilly ele não vai mudar a consistência. Se eu bater ele gelado, perfeitamente, entrou o corante, o que vai acontecer? Ele vai hidratar. Ó. E às vezes o pessoal fala, no chantilly ele amolece. Esse não. Você já usou esse chantilly? Não. Não. Só o Amélia mesmo, que era de praxe, né? Maravilhoso esse chantilly, então tem que aproveitar, tá? E eu tô bati esse bem aí, o original mesmo, tá? Ó, você viu o ponto dele? Esse é o ponto de suavidade. Eu não posso bater num ponto mais pesado, senão vai ficar feio ali, né? Na hora de trabalhar. Sim. Rende bastante o chantilly. O bolo de chantilly é um bolo que na decoração nunca cai de moda, né, gente? A gente tem que aprender a decorar e aprender a trabalhar mesmo com ele, porque ele é perfeito. Aqui vou fazer um barulhinho, senão esse barulhinho vai fazer lá. Tá? Então aqui, ó, sempre limpando o bico. E aqui também consigo fazer na parte de cima, essa parte aqui, ó. Aperta com ele, olha como ele sai bonito, ó. Tem um bico certo pra utilizar Então, pode ser qualquer um, aí você vai fazendo um trabalho, né? Tem o outro bico que é o pitanga, tem o pitanga 32. Esse aqui é pra gente fazer as rosetas, né? Fica bem legal trabalhar nas rosetas. Então ele fica, ó, você aperta, girou, aí você faz o roseto. Você tem que apertar e girar, tá vendo?
Agora fica um bolo grande, praticamente, né? E o rendimento é maravilhoso desse chantilly. Entendeu? Quando chegar não pode mais querido. Ó, até peguei um blazer aqui. Olha que bonitinho. Aqui da loja, tá? Dá pra gente decorar, né? Aí a Páscoa, na porta, pra colocar de sopa. Você não é da Santa... Boa tarde. Boa tarde. Você não é da Santo Antônio, não. É aquela branca lá em cima, ó. É a 410 não vem. Pega lá em cima, lá na loja. Pega ela. Ah, vamos lá em cima. Essa não é 410. Ó, deixa aí, seu particular. Gente, quem não vai fazer Agora ele correu. tá o chantilly lá? Gente, o chantilly, esse bom de cozinhar, pra ver. Vou botar o precinho aí, por favor. Pega o rolando. Pega o preço do seu cibão. Aquela caixa tá vazia? R$14,99. Nossa, barato. Tá muito em conta Muito esse barato. chantilly. É bom mesmo? Tem pra fazer merenda. Se é bom, Muito barato. se é bom, se é bom, se é bom. Olha isso aqui, gente. Eu falo porque eu tinha medo, mas eu Tinha medo, menina, não. Só tinha agora aqui, maravilhoso. Pegar daqui mesmo.